Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje nós vamos falar sobre as palavras de Agur. As palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Então nós vamos estar falando sobre esse provérbio 30. Eu tive dando uma revisão nesse provérbio, tive que fazer uma pesquisa um pouco intensa sobre uma palavrinha que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu vou explicar a vocês essas duas revisões que nós vamos fazer aqui agora para você deixar a observação aí também na sua Bíblia, combinado? Então, nós vamos agora falar sobre esse penúltimo capítulo dos Provérbios. Se Deus permitir, amanhã nós vamos terminar esse livro de sabedoria maravilhoso, né? É um livro que a gente pode ler e reler várias vezes, que nós vamos sempre aprender alguma coisa nova. Hoje eu publiquei no meu Twitter uma frase que é uma espécie de resumo, né, do que eu tenho entendido do provérbio. E a frase é essa aqui, ó. Ande com os sábios e se tornará sábio. Ande com os tolos e continuará sendo você mesmo. Isso por quê? Se você anda com os sábios, você vai aprender a sabedoria. Significa que a sabedoria ela é aprendida. Ela não é uma coisa que você nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo, né? Então, ande com os sábios e se tornará sábio. Ande com os tolos e continuará sendo você mesmo. Por quê? Quem anda com o tolo é tolo. Então, vai continuar sendo tolo, tá? Então, vai ser ignorante para o resto da vida a pessoa que rejeita a sabedoria. Então, vamos lá. Nós vamos começar agora Provérbios 30, e aí eu estou com uma outra Bíblia aqui, você já está vendo que ela já está posicionada aqui. Por quê? Por causa do primeiro verso. Tá? Eu li esse verso e achei muito estranho. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. O homem disse, estou cansado, ó Deus, e exausto. Porque sou demasiadamente estúpido e tal, mas eu não entendi isso. Aí eu peguei a minha Bíblia, a Almeida Corrigida e Fiel. Está escrito assim, palavras de Agur, filho de Jaque, o Massaíta, tá certo, né? De Massá. Que proferiu este homem a Itiel e a Ucal. Então, os dois nomes foram pegos nessa tradução aqui, pegando o sentido dos nomes, e mesmo assim o nome não tá, o sentido não bateu com o que eu vi no dicionário. Tá? Eu não entendi por que tanto a Almeida Revista Atualizada como a nova atualizada, a nova Almeida Atualizada, aparece desse jeito, tá? Então eu prefiro ficar com isso aqui, até porque eu fui pesquisar em outras versões, e aí você tem Tiel ali como nome próprio, tá? E o Cal também como nome próprio e não como adjetivos. Então eu queria que você entendesse palavras de Agur, que ele, né, o filho de Jaque, pai dele, o Massaíta de Massá, que proferiu esse homem a Itiel e a Ucal. Então, essas são duas testemunhas da palavra do ensinamento de Agur, tá? Então, eu vou ler aqui, vou continuar a partir do verso 2. Sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de um ser humano, né? Então, na verdade, aqui vai estar escrito assim, semelhantemente, né? Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens e nem mesmo tenho o conhecimento do homem. Aí ele continua dizendo, não aprendi a sabedoria. Daqui para frente eu vou continuar nessa, tá? Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Alguns comentaristas acham que esse Agur, né, vai ser o mesmo Salomão. Eles vão negar que Salomão tinha muitos nomes, mas isso é tudo tradição sem contexto bíblico, tá? Agur não é Salomão. Agur vai dizer, eu sou demasiadamente estúpido para ser homem, né? Não tenho a inteligência do ser humano, sou bruto, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Claro que Agur, aqui ele está fazendo uma análise de que Deus é impossível conhecer a Deus completamente, tá? E é importante você entender isso. Eu falei disso no curso de teologia, que é impossível conhecer a Deus completamente, mas é possível conhecer a Deus verdadeiramente, por meio de Cristo
e pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá? É possível conhecer a Deus verdadeiramente, mas hoje não é possível conhecer a Deus completamente. E aí Agur faz uma das perguntas mais interessantes do Antigo Testamento, né? Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todos os limites, todas as extremidades da terra? Olha, ele está falando de Deus, né? Aí ele vai e faz outra pergunta. Lembra que ele está trazendo esse entendimento para Itiel e Ucal, né? Opa! Qual é o seu nome? O nome de Deus. E qual o nome do seu filho, se é que você o sabe? Então, aqui você entende por que é que Agur disse que ele é bruto, né? Que ele não tem o conhecimento. Quando ele vai falar assim, eu não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Ele está falando, qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Olha, ele está falando de Jesus no Antigo Testamento claramente. Aí ele vai falar assim, toda palavra de Deus é pura. Né? Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras. Isso aqui vai estar no Apocalipse, isso vai ter em outros textos da Bíblia, para não acrescentar. Para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Agora ele faz a oração. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Me dê o pão, né? Dá-me o pão que me for necessário. Você lembra da oração? O pão nosso de cada dia? Às vezes nós queremos o pão nosso da vida inteira para a gente mesmo administrar isso. Isso é um erro. Isso é uma espécie de tentar dizer assim, deixa eu ter um pouco mais de segurança. Senhor, quanto que o Senhor vai me dar durante toda a vida? X, então me dá isso que eu vou administrando. Não, a oração é o pão nosso de cada dia. Por isso que ele fala, eu não quero a riqueza nem a pobreza. Por quê? A riqueza pode afastar ele de Deus, ele pode passar a amar a riqueza, né? E a pobreza também. E ele vai explicar por que essa pobreza aqui poderia ser um laço para ele. Para não acontecer que, estando eu farto, estando rico, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou seja, eu não preciso, né? A ideia seria essa. Ou que, empobrecido, eu venha furtar e profane o nome de Deus. Ele não está dizendo que o pobre pode furtar e está tranquilo, não. Quando o pobre está furtando, ele está também profanando o nome do Senhor, porque ele é crente, né? Então ele está falando, isso para mim vai ser um laço. Então eu peço ao Senhor que me dê o pão necessário do dia. É o pão nosso de cada dia. Eu vejo que tem um discurso aí de que, se a pessoa for pobre, ele pode roubar e aí não tem problema. Mas da onde? Isso é doutrina satânica. Não calunie os outros provérbios, né? Não calunie o servo diante do seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Né? Tem pessoas que elas têm prazer de expor o funcionário na frente do patrão, tá? De modo humilhante e, às vezes, só para descontar determinada situação. A gente tem que ter prudência, né? Não estou falando que se você foi maltratado, de fato, não deva deixar um feedback, mas, olha, não calunie o servo diante do seu senhor. Então, você chega ali na frente do patrão e o funcionário está ali frente a frente, você vai lá e começa a meio que promover uma demissão, né? Ele vai te amaldiçoar. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Então, são pessoas tolas. Salomão já tratou disso no passado, né? Essas pessoas aqui, elas vão perder a bênção de Deus. O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe. E também, se ele é um mandamento com promessa, o oposto também é verdade. Se ele há uma bênção atrelada a abençoar, a cuidar dos seus pais, há uma maldição também em não cumprir isso, né?
Muitos estão debaixo dessa maldição. E como que conserta a maldição? Campanha de 40 dias? Não. Envelopinho de R$100, de R$1.000? Não. Quebrar a maldição é obediência. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Ou seja, são pessoas imundas, mas que vão dizer que são as pessoas mais justas, né, do país. Há pessoas cujos olhos são arrogantes, soberbos, né, e olham para os outros com desdém. Já viu pessoas que olham com desprezo, né? É uma das coisas mais nojentas que tem. Eu sempre achei isso, desde pequeno. Eu já vi pessoas olhando com outras com desdém, né, com desprezo. E uma das coisas mais horríveis que tem é as pessoas que olham. A Bíblia diz que os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma, do nosso corpo, né? É a janela da alma, porque esse tipo de olhar mostra uma alma totalmente contaminada. E para quem acha que a alma não se contamina, a Bíblia diz que devemos estar purificados, nosso corpo, alma e espírito. Tá? Tudo isso precisa ser purificado para encontrar com Jesus. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumir os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. São literalmente devoradores de pobres, né? A sanguessuga tem 2 filhas. Sanguessuga sabe o que ele faz, né? Chupa o sangue das pessoas. As 2 filhas, né, que se chamam Dá e Dá. São pessoas que elas só sabem receber, elas não sabem doar. Ela tinha que ter 2 filhas, dá e toma, né? Não. A sanguessuga não. Ela tem 2 filhas, dá e dá. Então, cuidado com pessoas que são sanguessuga, tá? Existem muitas pessoas assim, dá e dá. Inclusive, no próprio relacionamento de filhos e pais, você precisa estar atento se você tem um filho sanguessuga. Ensine a ele também a doar. O meu filho mais velho, por exemplo, ele já está né, já está com 12 anos, então ele perguntando para ele o que ele queria de presente. Ele falou assim, eu queria um dinheiro para eu poder administrar. Ok. Aí os avós deram, né, cada um foi juntando o dinheirinho e entregou para ele o dinheiro. Uma das coisas que nós fizemos, agora você vai pegar uma parte, você vai tirar para Deus, outra parte você vai tirar e vai compartilhar com o seu irmão, para que ele aprenda que ele não pode ser só dar e dar. E outra coisa, os pais cuidam dos filhos, né, que é responsabilidade dos pais, prover aos filhos aquilo que eles precisam para viver, mas há uma responsabilidade dos filhos em honrar, respeitar, né, os seus pais. Então, cuidado com o filho que é só dar e dar, tá? É você que está ensinando ele errado. Há 3 coisas que nunca se fartam. Aqui vai ter uma sequência de 3 e 4 coisas, né? Há 3 coisas que nunca se fartam. Na verdade, há 4, que nunca dizem basta. Elas são o Hades, ou Sheol, né? Que é o mundo dos mortos, que pode ir mandando mortos para lá a vida inteira que ele não está nem aí. Nunca vai dizer basta. O ventre estéril, porque ele quer, né, vai querer filhos. A terra seca, né? A terra que não se farta de água. E o fogo, que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos os filhotes das águias serão comidos. É porque o corvo, os animais como, por exemplo, o urubu, né, eles começam a comer pela parte mais fácil de comer, começa pelos olhos, né? Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há 4. Vê que ele segue o mesmo padrão, né? E ele fala 4 que eu não entendo. Primeiro, o caminho da águia no céu. Você não sabe nunca qual vai ser a próxima direção da águia. Tá? Você pode até pegar o que ela fez até ali, todo o ciclo que ela fez, mas você não sabe se ela vai para lá ou para cá. O caminho da cobra na rocha, também você não sabe. E olha, a águia sendo tão pesada, ela voa tão leve no céu, né? A coisa mais linda. A cobra rastejando na rocha, você não sabe também se ela vai para lá ou para cá. O caminho do navio no meio do mar, também você não tem como prever para que lado o navio vai se dirigir. E o caminho do homem com uma moça, também você não sabe aonde vai dar, né, esse caminho. Tá?
Mesmo que você olhe a trajetória passada, daqui para frente você não sabe. De certo modo, você não tem como saber o que vai acontecer aqui. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ele vai explicar qual é o caminho da mulher adúltera. A mulher adúltera é uma pecadora, já está escrito que ela é adúltera, né? E aí ela faz o quê? Ela come, limpa a boca e depois diz, não fiz nada de errado. Olha aí. Né? Ou seja, a consciência dessa mulher está cauterizada. Ela está em adultério, que é um pecado grave. E aí muitas pessoas acham que não existe pecadinho, pecadão, por causa de várias pessoas que vão repetindo isso, né? Esse conceito antibíblico. Se não existisse pecadinho, pecadão, não tinha maior mandamento e menor mandamento. Olha, se você quebra um mandamento menor, é um pecado menor do que um mandamento maior. Isso é óbvio, né? O próprio Jesus define grande mandamento, né? Aquele que ensinar o menor dos mandamentos. Então, você tem categorias de pecado, sim. Você tem consequências distintas, né? Vamos lá. E existe pecado até que é imperdoável. Que aí, no caso, é um pecado mais grave de todos. Então, há uma gravidade, há uma diferença entre os níveis de pecado. Tanto é que as punições eram diferentes, né? Uns era passível de pena capital, que é pena de morte. Outros já não era assim. Outros você tinha que ficar impuro até a tarde. No outro dia estava, né? Você precisava se banhar e pronto. No outro dia estava limpo. Mas precisava passar aquele dia como de penitência, né? Então, há essa diferença. 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são 4. De novo, aquele padrão. Que ela não pode suportar. Então, o que faz a terra tremer aqui? Né? Vamos lá. O escravo que se torna rei. Por quê? Tá? É claro que ele não está falando aqui... ele está falando de uma pessoa comum, imprudente, que não tem sabedoria de Deus. Então, o escravo que se torna rei, ele vai oprimir. Acontece isso muito com funcionários, né, que eram da mesma linha de produção e, de repente, um deles é ascendido ao cargo de gerente e, ao invés, aí você espera que ele vai ser um pouco mais compassivo e misericordioso. Ao contrário, ele se torna, às vezes, mais severo do que o gerente anterior, né? O insensato que anda farto de pão, uma pessoa tola que tem muita grana, né? A mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira da sua senhora, né? Então você vai ver aí 4 coisas que Agur vai observar que, ao invés disso gerar uma coisa boa, se tornou insuportável, né? Se tornaram pessoas insuportáveis. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, um povo sem força, né? Mas que no verão prepara sua comida. Então ela antecipa as provisões para o momento da escassez. Então ela é mais sábia do que os mais sábios. Do que os sábios, né? Então, as formigas. Aprenda com a formiga aí. Eu lembro de um hino que a gente cantava quando era criancinha, né? Ó, que mistério glorioso, as formiguinhas ensinando o preguiçoso, né? Outro que ele vai falar aqui, os arganazes, que é um roedor, né? Parecendo um esquilo, mas é uma espécie, pelo que eu pesquisei, é uma espécie de um coelho grande, marrom, um pouco diferente desse que a gente tem, ele toca na rocha, né? Os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, embora em Apocalipse, você vê lá um sentido espiritual, aqueles gafanhotos lá vai ter um rei, né? Um demônio. Os gafanhotos que não têm rei, mas que marcham todos em bando. Então eles têm uma organização muito grande, né? Aqui os arganazes, eles são sábios porque eles fazem casa na rocha. Então eles não são poderosos, mas eles estão protegidos, né? E aqui você tem a lagartixa, alguma tradução pode estar aranha, e eu fui pesquisar. Essa palavra em particular, achei ela na Septuaginta, até coloquei um asterisco aqui, e coloquei aqui lagarto, geco, né, na Septuaginta, LXX, né, e Vulgata Latina. Então, no Antigo Testamento em grego,
e em latim, a Vulgata deve ter seguido a orientação da Septuaginta, que é a versão grega feita pelos judeus ali, cerca de 300 a 250 anos antes de Cristo, tá? Então lá eu encontrei essa palavra, que é uma palavra única, ela não aparece em outro lugar. E deixa eu ver se eu coloco aqui o significado dela, lagarto, né? Lagartixa. Alguns vão lembrar ali daquele bicho que transforma, muda de cor, camaleão, né? Mas eu acredito que seja lagartixa mesmo. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis, tá? Então, a lagartixa e a aranha, as dois aparecem. Mas como a palavra no grego ali, ela é lagartixa, eu fiz questão de colocar aqui para me lembrar se eu ver em outro lugar escrito aranha. Há 3 coisas que têm passo elegante, na verdade 4, que são imponentes no andar. O leão, realmente o andar do leão é muito bonito, né? O mais forte dos animais, que não foge diante de nada, então ele anda todo orgulhoso, né? Todo soberbo. O galo, realmente, o galo tem um andar muito bonito, né? Peito estufado para frente, barriguinha para dentro, cabeça erguida, e é um bicho bravo, né? Que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Então o bode também tem um andar muito bonito. Quem conhece bode, não estou falando de cabra, né? Estou falando do bode. O bode em si, aquele que tem um barbão e que fede longe. Então, isso tudo está relacionado à sua força, né? Então o bode realmente também tem um andar muito bonito, sempre, né, olhando para frente, aquela coisa toda. E o rei, né? O rei também tem que ter essa postura, essa compostura de liderança intimidadora, em certo modo, tá? Você vê que são animais assim, o galo, o leão e o bode. Por exemplo, o galo é o dono do quintal, né? Então, o galo manda em tudo ali naquele terreno dele ali, é a área dele. Então, são 4 comparações daquelas lideranças, né? Se você foi tolo a ponto de se exaltar ou planejou mal, põe a mão sobre a boca. Não fale, não joga para fora aquilo que você planejou de mal. Peça perdão a Deus e pronto. Bota a mão na boca. Isso significa o seguinte: o diabo não sabe o que você está pensando, tá? Ele não é onisciente, só Deus sonda o nosso coração. Deus sabe aquilo que nós vamos falar antes de que isso venha à nossa boca. O diabo não. Então, se você foi idiota, tolo, a ponto de se exaltar e planejou mal, né? Põe a mão sobre a boca. Não joga para fora. O diabo não tem como te acusar daquilo que ele não sabe ainda, certo? Porque o bater do leite produz manteiga. Se você bater no leite, produz manteiga. Se você insistir em continuar batendo leite, vai produzir a manteiga. O torcer do nariz produz sangue. E o instigar a ira produz brigas. Então, você tem aí, né? Se você fica instigando a ira de alguém, vai chegar na briga. Se você torce o nariz de alguém, a comparação é ficar batendo leite, insistindo, vai produzir manteiga. Insistir em torcer o nariz, vai produzir sangue. E insistir na ira, vai produzir brigas. Isso é óbvio, né? Mas é um óbvio em que a gente precisa pensar. Se eu não quero brigar, então para de ficar provocando, né? A ideia é essa, tá? Isso aqui serve muito para casal, marido e mulher, né? Não ficar ali provocando um ao outro, porque senão vai chegar no ponto da briga. E nós vamos amanhã, se Deus permitir, para as palavras do rei, outro rei, rei Lemuel, né, de Massá também, que a mãe dele lhe ensinou. Então nós queremos ler as palavras da mãe do rei Lemuel. Ele vai replicar aqui as palavras. Esse é um dos provérbios, talvez o mais famoso, que fala sobre a mulher virtuosa, das virtudes dessa mulher. E nós vamos estar falando sobre isso aqui, tá bom? Amanhã, se Deus permitir. Um forte abraço para cada um dos irmãos. E a gente está, graças a Deus, né, terminando esse importante livro. Eu sempre quis fazer algum comentário sobre provérbios, porque eu acho extremamente útil para nós, né? Essas meditações, reflexões acerca
da nossa vida. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.